Ressoa meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho, vai relembrar alguns conceitos sobre radiação. Vamos lá? Pessoal, em 1895, o raio-x foi descoberto por Röntgen quando estudava em um tubo de Crookes um filme coberto com platino cianeto de bário. Ele percebeu que quando passava uma corrente elétrica, ficava uma luz esverdeada e quando ele colocou a mão na frente dessa luz, ele conseguiu ver os seus ossos na parede. Então, essa radiação que ele não conhecia, ele chamou de raio-x. Em 1896, Henri Becquerel, quando colocou um minério de urânio sobre um filme fotográfico embalado com papel, descobriu que esse minério escurece o filme como se fosse luz. Então ele pegou e começou a estudar as propriedades desse sal de urânio em cima da revelação fotográfica. E com isso ele começou a criar a primeira aplicação médica da radiação, do raio-x. Pouco depois, em 1898, Marie Curie, um dos maiores nomes da ciência, descobriu o elemento rádio. E ele é um elemento natural radioativo. E quando você tem essa descoberta, você tem o começo da procura por outros elementos radioativos. E essa descoberta da Marie Curie deu a ela o prêmio de Física e Química. Ela foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel na história. Quando você tem a radiação, a gente tem uma definição para essa radiação. A definição de radiação é propagação de energia de um ponto a outro no espaço ou em um meio material com uma certa velocidade na forma de partícula ou radiação eletromagnética. Toda radiação ela se propaga numa certa velocidade. Se for uma radiação eletromagnética, vai ser muito próxima da velocidade da luz, ou a própria velocidade da luz. E se você tiver uma radiação corpuscular, ou seja, uma partícula, ela vai ficar próxima dessa velocidade da luz. E todas essas radiações vão ter uma certa frequência, velocidade. Você consegue calcular como a gente já aprendeu lá com ondas lá atrás. Essa radiação, ela pode ser produzida de várias maneiras. Ou por ajuste no núcleo ou pelas camadas eletrônicas, ou então através de interações com outras radiações ou partículas com o núcleo. E dependendo de como é produzida essa radiação, você vai ter características muito diferentes do seu radionuclídeo e da sua própria radiação. Por exemplo, a radiação beta e a radiação gama, elas são produzidas como ajustes no núcleo. O raio-x, que pode ser dividido em raio-x característico ou raio-x de freamento, ele vai ter origens diferentes. Raio-x característico, ele é produzido a partir de ajuste na estrutura eletrônica. Já o raio-x de freamento, ele é produzido pela interação de partículas carregadas com o núcleo. Já o raio gama, ele é um ajuste do núcleo, quando você simplesmente quer liberar um pouco de energia. Então você transfere parte dessa energia em formato de radiação eletromagnética. Classificação dessas radiações. A radiação pode ser classificada como radiação não ionizante ou radiação ionizante. Qual a diferença, Eric? A gente já viu que toda onda ela tem uma certa energia. Lembra daquela equaçãozinha lá que a gente viu? Energia é igual a frequência vezes a constante de Planck. Então, quando eu tenho frequências maiores, o que acontece? Eu tenho maiores energias. Quando eu tenho frequências menores, eu tenho menores energias. Então, a partir do comprimento de onda ou da frequência, eu consigo delimitar
uma faixa de radiação ionizante ou radiação não ionizante. Mas, Eric, como é que você sabe exatamente o que é uma radiação ionizante? Radiação ionizante é aquela radiação que possui energia suficiente para arrancar elétrons de um determinado átomo. Ou seja, você produz íons, mais especificamente cátions. Se eu estou arrancando elétron, eu estou produzindo cátion, íons com cargas positivas. Então, uma radiação ionizante possui a capacidade de gerar íons. Por quê? Porque remove elétrons de átomos ou moléculas. Quando você tem essa remoção, o que acontece? Você está produzindo elementos mais reativos. E esses elementos mais reativos podem trazer efeitos futuros, que a gente vai aprender esses efeitos mais para frente. Então, estou colocando aqui para vocês o fenômeno que acontece. Então, estou colocando aqui para vocês o fenômeno. Então, vem a energia. Essa energia interage com o átomo e arranca esse elétron. E o símbolo internacional para radiação ionizante é esse aqui. Um triângulo com um símbolo de radioatividade. Beleza? Essa radiação ionizante, ela pode ser classificada de duas maneiras. Radiação corpuscular, quando tem massa, ou seja, como se trata de um corpo, ou radiação eletromagnética, que ela é uma onda. Então, ela é uma onda eletromagnética. A radiação corpuscular, ela pode ter carga ou não. Se ela tiver carga, a gente tem o que? Radiação alfa, beta, prótons ou elétrons. Já partículas não carregadas, a gente tem o que? Os nêutrons. Então, eu posso ter carga ou não. Já para minha onda eletromagnética, eu não tenho carga. Ela é uma onda. E nessa onda a gente tem a radiação gama e o raio X. Beleza? Já a radiação não ionizante, eu não possuo energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ou seja, eu não ionizo esse átomo. O máximo que eu faço é o quê? Eu excito esse átomo. Mas dependendo do meu nível de excitação, eu posso quebrar moléculas e ligações químicas. Por exemplo, o ultravioleta, o infravermelho, radiofrequência, laser, micro-ondas e a luz visível. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou sobre radiação. Vimos um pouquinho rapidamente da história, porque vocês já tiveram uma matéria sobre isso. E vimos a classificação dessa radiação, que pode ser ionizante e não ionizante. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!